Olá, meu nome é Sandra, eu sou formada em administração, fiz pedagogia e hoje eu vim aqui contar minha história. Eu vim de uma família de 7 irmãos, eu sou lá do Tocantins, hoje eu moro aqui em Caldas Novas. Tem 16 anos que eu moro aqui em Caldas Novas. Meus pais são negros, né, meu pai e minha mãe. Somos 7 irmãos e assim, eu tive uma infância muito legal. A gente morava em um povoadozinho que era uma firma de álcool. Tinha uma vila para as famílias dos funcionários morar. A minha mãe, ela, na adolescência dela, foi morar em Brasília, trabalhar um tempo. E quando ela voltou, ela veio numas festas que tem lá na minha cidade, e ela e meu pai ficaram, e lá ela voltou para Brasília. Com 2 meses ela descobriu que estava grávida de mim. Então, assim, todo o sonho que ela tinha lá em Brasília, ela teve que abandonar e voltar para Arraias. E aí os dois combinaram que ia casar. Só que o meu avô, que não era presente na vida do meu pai, chegou no meu pai e falou que não era legal ele casar com uma filha de uma mãe solteira. E aí convenceu meu pai a fugir. Meu pai fugiu e ficou tempos, meses, viajando pelo Nordeste. As coisas não deram muito certo e ele voltou. E a primeira coisa que ele fez foi procurar minha mãe. E aí os dois foram morar juntos. Resumindo isso aí, eles tiveram 7 filhos juntos. Meu primeiro contato com racismo, até os meus 7 anos, eu não entendia muito o que era racismo. Não sabia direito. Eu sabia que tinha um tratamento diferente para crianças brancas e crianças negras. A gente entendia um pouco, que era um pouco diferente. Mas o meu primeiro contato mesmo com racismo foi com a televisão também, com a chegada da televisão na minha vida. Foi quando eu fui morar com a minha avó na cidade para estudar, minha avó paterna. E aí, quando eu comecei a ir para a escola, que eu notei a diferença no tratamento dos professores, dos próprios alunos com crianças negras e brancas, era muito diferente. Me chamavam de cabelo duro, de cabelo de bosta de rolinha, era aquela coisa. Eu nunca era escolhida para alguma representação de beleza na escola, nenhum dos meus amigos negros. Então, assim, quando tinha apresentação na escola, igual, por exemplo, dias comemorativos que os alunos faziam teatro, eu nunca era escolhida. Lá na minha cidade também tinha um desfile de 7 de setembro todo ano, que reunia todas as escolas para desfilar. Era como se fosse uma disputa, né, para qual a escola que estava mais bonita. E eu lembro que as meninas brancas do cabelo liso, os meninos brancos do cabelo liso, sempre ficavam na frente. Eles davam fantasias, eles davam vestidos de princesas para ficar desfilando na frente, representando a escola. E eu e os meus amigos negros ficávamos atrás. E assim, eu percebi que com o tempo eu não queria mais ser negra, sabe? Eu não queria mais me parecer com uma pessoa negra, e eu não queria mais parecer com a minha avó. Porque o negro, ele era representação de feiura. E as referências que a gente tinha na televisão não tinha pessoas negras. E quando tinha pessoas negras, eram no papel de empregadas domésticas. E eu não tinha interesse em ser empregada doméstica, por mais que meu pai sempre falava que uma pessoa negra, que o nosso lugar, meu pai dava a entender isso. Eu não me lembro dele ter falado assim, verbalmente, de verbalizar isso. Mas eu lembro dele dar a entender que esse era o nosso lugar. Eu creio que por mais pelas vivências dele, da minha mãe, da mãe dele, das minhas avós, né? Então ele acreditava que esse era o nosso lugar. Mas eu não queria esse lugar desde pequena. Eu queria ser mais, eu queria poder, eu queria ser vista, eu queria ser enxergada. Eu tinha vergonha dos meus amigos negros. Isso é duro de falar, mas eu tinha. E quando com 12 anos eu fui abusada. Eu não quero falar muito sobre isso, não quero entrar em detalhes, mas
desde os meus 10 anos é que eu era muito sexualizada. Sempre teve isso, eu me desenvolvi meu corpo muito cedo, sabe? Tinha um corpo muito bonito e eu me desenvolvi muito cedo. E eu lembro que eu era muito sexualizada desde os 10 anos de idade. Sempre homens bem mais velhos, sabe? Queriam se aproximar de mim, propor certas coisas. A questão do abuso em si mudou muito os rumos da minha vida, sabe? Aconteceram muitas coisas na minha vida que tem relação com o abuso, sabe? Aconteceu problemas em relacionamentos que tem muita relação com o abuso em si, sabe? Depressões, tentativas de suicídio, várias vezes. Depois eu mudei de cidade. Em uma dessas tentativas de suicídio, meus pais já não moravam mais em Arraias, já moravam em Porto Nacional, Tocantins. Eles me chamou para morar lá perto, para ficar de olho em mim, né? E lá eu fiz alguns desfiles para uma agência de modelos, né? Desfilei, fiquei sendo modelo nessa agência. Depois meu sonho de verdade era fazer era ser design de moda. Então assim, a questão de eu querer entrar pra moda, pro mundo da moda, ser estilista, essas coisas, foi muito mais pelo glamour que essa profissão tem, né? Então, mas aí eu fiz um curso de desenho de moda feminino. Meu sonho era fazer faculdade de moda, mas não consegui, era muito difícil para mim estudar lá no Tocantins, não tinha esse curso. E aí eu saí de lá do Tocantins, eu parei de estudar, saí do Tocantins, vim visitar uma avó minha aqui em Caldas Novas e por aqui eu fiquei. Aqui logo no primeiro mês eu conheci o pai da minha filha, engravidei dela. E assim, nós não tivemos um relacionamento assim, de morar junto, essas coisas. Tive que criar ela praticamente sozinha. E aí eu conheci uma pessoa branca, me relacionei, foi um relacionamento homoafetivo. Foi um relacionamento tóxico, um relacionamento, sabe, que eu sofri racismo na família, sabe? Um relacionamento que eu não era aceita como uma pessoa negra, sabe? Eu era inferiorizada o tempo todo, eu era visto como uma pessoa inferior. E a gente viveu 7 anos, foi um relacionamento que chegou a agressões físicas, muito tóxico mesmo. Eu voltei a estudar, terminei meu ensino médio, consegui uma bolsa do ProUni, fui fazer pedagogia, aí eu fui para a sala de aula, né? Fiquei 3 anos na sala de aula, na época eu já trabalhava na limpeza de uma escola. Fiquei 3 anos na sala de aula como professora. Aí quando mudou de prefeito, eu perdi o emprego e assim, eu não tinha me adaptado muito como professora, sabe? Eu não me adaptei, eu não gostei, eu comecei a ter crises de ansiedade, comecei a ter depressão. E eu decidi que eu não queria voltar mais para isso. Acho que era muito o momento que eu estava vivendo nesse relacionamento que não era muito bom, não era muito agradável. E eu acabava deixando isso transparecer nas minhas outras relações. E quando eu terminei com essa pessoa, eu conheci outra pessoa e logo era um rapaz, muita gente boa, e a gente começou a morar junto. E durante esse tempo, eu assim, logo no começo da nossa relação, eu engravidei. Engravidei e perdi a criança. Com 5 meses, eu perdi a criança. Era uma menina, o nome dela era Isis. E assim, eu falo que eu ter perdido a Isis, sabe? É uma dor que eu carrego até hoje, sabe? Mas eu ter perdido a Isis e ter terminado essa relação, ter posto um ponto final num monte de coisas na minha vida, eu acho que abriu assim a minha mente para um monte de coisas, sabe? Me fez ver um monte de coisas. E aí eu decidi ficar sozinha por um tempo, eu decidi voltar a estudar novamente.
E aí eu fiz o vestibular e passei para administração e fiz administração. Voltei para a igreja, comecei a ir, a frequentar novamente a igreja, eu e minha filha. Eu falo assim que foi um dos momentos piores da minha vida e melhores. Eu estava depressiva, eu estava com depressão, eu estava tentando superar a perda da minha filha, a perda da relação. Mas foi o momento que eu mais tive paz, o momento que eu mais cresci, que eu mais amadureci. Foi o momento que eu mais me aproximei da minha filha, da Agatha Christie, que é minha filha. A gente conseguiu superar isso juntas, sabe? A gente passou necessidades financeiras, passou assim de ter dia de não ter gás em casa, de ter que cozinhar na churrasqueira e no micro-ondas. Mas foi o momento que a gente mais cresceu, que mais nos uniu. Uns 3 anos atrás, eu vi que tinha uma coisa diferente comigo e com os meus pares. Eram todos brancos e muita coisa do que eu falava eles não entendiam, eles não aceitavam. Achavam que era vitimismo, que era mimimi. E eu queria conversar isso com pessoas que entendiam isso. Foi quando eu comecei a entrar em alguns grupos de Facebook. E foi lá que eu conheci o Ricardo. O Ricardo, ele tinha um grupo chamado Panela Preta. E assim a gente montou um grupo no WhatsApp e a gente conversava sobre isso, sobre essas questões negras, sobre o racismo. Eu comecei a estudar. E eu criei um canal no YouTube para falar dessas questões que eu estava aprendendo. Isso era muito importante, que as pessoas aprendessem também o que eu estava aprendendo. Eu queria muito que as pessoas aprendessem o que eu estava aprendendo. E aí eu comecei a falar sobre essas questões raciais no YouTube. E aí um dia nós conversando numa reunião, o Ricardo, o pessoal do grupo, a gente conversando numa reunião, e foi quando o Ricardo falou sobre eu falei que eu não conhecia muitas pessoas negras aqui em Caldas Novas, que eu não tinha muito contato com pessoas negras aqui. E foi quando o Ricardo falou: Sandra, por que você não faz um grupo desses aí em Caldas Novas? Eu pensei, quem sabe um dia, né? E aí esse ano eu escrevendo o canal, e na hora que eu estava escrevendo o canal eu tive essa ideia de... Eu ia falar sobre aquilombamento, o canal ia falar sobre aquilombamento. E foi quando eu tive a ideia de criar o Casa Quilombar, sabe? Me deu aquele estalo que aqui precisava de uma coisa assim, de algo assim. E aí eu tinha o France News, que eu conhecia das redes sociais também, né? A gente não tinha muito contato assim, mas eu conhecia ele das redes sociais. Eu entrei em contato com ele, e na mesma hora ele já entrou em contato com a Mari, e aí a gente conseguiu montar o Casa Quilombar em um dia. Sim, teve momentos que eu tive cansada, que eu achei que o Casa não ia pra frente, sabe? Mas assim, quando a gente fez o 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, a gente fez algumas palestras, a gente foi na Câmara Municipal, a gente, sabe, eu vi a coisa andando, sabe? E eu decidi que é isso que eu quero fazer, sabe? Então, assim, eu tô muito feliz com os rumos que o Casa Quilombar tem tido, sabe? Com a gente ensinando pessoas negras. A gente foi nas escolas e eu vi os olhares das crianças negras depois eu chegar em mim para conversar comigo e falar de suas vivências, que foi muito importante o que a gente falou ali nas palestras, sabe? Então, o Casa Quilombar é isso, é um projeto de apoio, sabe? De ensinamento, de construção de memórias, de vivências. A gente tem muitos projetos pro ano que vem, que é dar cursos, né? Cursos de vários tipos de cursos para pessoas negras, para ajudar no de profissionalizar pessoas negras. A gente quer entrar na política também, né? É um projeto futuro nosso. E outra coisa que é um sonho meu e que eu vou fazer é que ano que vem eu quero começar uma faculdade de psicologia. Eu falo assim que as nossas vivências, o povo negro tem vivências assim muito traumáticas. É a questão do racismo, é a questão do silenciamento, da invisibilização, da sexualização do homem e da mulher negra.
E eu falo assim que se eu conseguir estudar 5 anos e mudar a realidade de uma pessoa negra, já vai ter valido apenas os meus 5 anos numa sala de aula. O que eu tenho a dizer hoje é para pessoas negras. Que por mais que você tenha sofrido, por mais que você tenha tido seus traumas, e eu entendo perfeitamente o que são seus traumas, as nossas vivências são muito parecidas. Eu entendo perfeitamente que você teve que lutar 3, 4, 5 vezes mais para ser quem você é, para chegar onde você está hoje. Mas não desista, não desista, cola nos seus pares, cola em pessoas como vocês não têm noção do que quanto é libertador isso. Pessoas que entendam a sua vivência, pessoa que já passou pela sua vivência, mas que entenda isso. Seja o ancestral que vai conseguir mudar um pouco a próxima geração. E é isso. Aconteceram muitas coisas na minha vida que tem relação com abuso. E eu criei um canal no YouTube para falar dessas questões que eu estava aprendendo. Isso era muito importante que as pessoas aprendessem também o que eu estava aprendendo.